Olá, boa tarde. Está chegando o Dia do Gaúcho e as rondas farroupilhas tomam conta das cidades. Para mim é uma coisa muito importante no nosso Rio Grande do Sul. Ter a Semana Farroupilha em Cachoeira é muito maravilhoso, eu acho nota 10. E roubo de veículos no Rio Grande do Sul é uma verdadeira epidemia. Foram mais de 17 mil veículos roubados só no primeiro semestre do ano. Mas por que números tão elevados? E os casos são semelhantes. Exatamente no modelo do meu carro, por exemplo, a gente tem uma colega de trabalho que também teve carro levado e encontrado também na manhã seguinte nas mesmas condições. Sem as 4 rodas, sem o step, o dela ainda levava a bateria e o macaco. E Movimento Independente em Cachoeira do Sul quer salário dos vereadores em R$ 788. São mais de 2 mil compartilhamentos da petição nas redes sociais e aproximadamente 3 mil assinaturas no abaixo-assinado. O uso de extintor de incêndio em automóveis não é mais obrigatório. Decisão do CONTRAN ocorre 2 semanas antes de esgotar o prazo para que se tornasse obrigatório o extintor ABC. Ex-prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Guinatti, é condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver R$ 27 mil aos cofres públicos. E ainda, cerca de 60 pessoas participam da 2ª Conferência Municipal de Política para Mulheres em Cachoeira do Sul. Nós vamos conversar com a coordenadora do Coletivo Feminino Plural e cientista política Télia Negrão. Essas e outras notícias a partir de agora no NT Sul. E nós abrimos o NT Sul falando da Semana Farroupilha. Domingo, afinal, é o Dia do Gaúcho. E os tradicionalistas cultivam nossos costumes o ano inteiro. Mas muitos gaúchos, principalmente as crianças, só têm contato com a cultura do Rio Grande do Sul nessa semana. Aqui em Cachoeira do Sul, as rondas crioulas são ponto de encontro da gauchada. No palco sobe quem tem talento. Pegou na gaita e cantou esta melodia, me lembrei. E se tem música, os tradicionalistas ocupam a pista. Alguns preferem ficar na plateia apenas observando. Apresenta a tradição que a gente gosta, né? E eu sou disso, né? Então aprecio, né? É uma semana bastante alegre. Uma semana bastante alegre para mim, é. Filho do seu Francisco, seu Biratã, tá lá no palco tocando gaita. O que para o senhor representa o tradicionalismo, seu Francisco? Ora, para mim representa tudo, porque eu sou fundador desse TTG e dos Galdério e criei meu guri aqui. O tradicionalismo para mim é uma coisa muito importante no nosso Rio Grande do Sul. Ter a Semana Farroupilha em Cachoeira é muito maravilhoso, eu acho nota 10. Prestigia todos os anos. Todos os anos eu prestigio a Semana Farroupilha. Meu marido toca, né? Ele é gaiteiro do grupo aí, ele prestigia todos os anos. Muito bom. Luísa é uma das prendas que chama atenção por sua vestimenta. Ela conta em quem se espelha. Papai. É uma continuidade da nossa tradição, né? Os nossos antepassados, depois vieram outras gerações e agora essas crianças que estão se apresentando brilhantemente essa tarde e que já estamos contratando elas para o próximo ano também fazer a mesma apresentação. Os festejos da tarde seguem e o som da gaita não para. Os pequenos aproveitam o espaço e a música para uma palhinha do que é uma apresentação do grupo de dança. Cauã tem 9 anos e está vestido e preparado para os festejos da Semana Farroupilha. Nós somos tatu de castanhola e rancheira de carreirinha. Tu sempre dançou em CTG, tu gosta de música tradicionalista, como é que é essa tua paixão, teu gosto pela música gaúcha? Eu gosto bastante de música gaúcha, já me apresentei em vários CTGs, só que o nosso grupo Piazitos da Querência não é nenhum CTG, é de uma escola. Eu já estou no grupo de dança há 4 anos. É um resgate da nossa identidade, da nossa cultura do Rio Grande do Sul. Essa semana é muito importante para todo o rio-grandense, porque na verdade marcou uma libertação onde os gaúchos, na época dos farrapos, pretendiam, né? Ao mesmo tempo, na capital gaúcha, os visitantes do acampamento Farroupilha deixam-se levar pela alegria que vem dos Pampas. O amor pela nossa terra, é essa beleza de festa que tem todo ano aqui. Inclusive, eu passo praticamente mais de 20, 30 dias aqui nessa ocasião. Só vou em casa dar uma descansadinha e volto, porque para mim isso aqui é um amor verdadeiro.
O acampamento seduz mesmo quem vem de longe. Sou baiano, mas moro aqui há 6 anos e é um evento que sempre encanta muito a gente, né? É uma cultura diferente, uma cultura forte. A chama crioula permanece acesa até o próximo domingo, 20 de setembro, dia que a gauchada se despede dos festejos farroupilhas. Só o gaúcho entende o que é amar a tradição, amar a terra onde nascemos. É tanto orgulho que esse povo escolheu uma poesia, hoje hino do Rio Grande do Sul, marco do nosso estado. Da liberdade, mostremos valor. Realmente as festividades e as comemorações tomam conta de todo o estado gaúcho. E o Rio Grande do Sul responde por 70% do arroz comprado pelas indústrias brasileiras. Para facilitar a comercialização desse produto, a Bolsa de Mercadorias e o Instituto Rio-Grandense do Arroz lançaram ontem o primeiro leilão privado do cereal, previsto para ocorrer no dia 1º de outubro. O programa Arroz na Bolsa vai comercializar a matéria-prima para todo o país através de oferta de compra e venda em leilão eletrônico. Diversas entidades aderiram à iniciativa, que também tem o apoio da Emater e do Banrisul. Podem participar da venda produtores rurais, cooperativas, comerciantes e agroindústrias. O objetivo é garantir um fluxo de comercialização constante e melhores preços para o produto. A simplicidade das operações, a segurança, a qualidade garantida pela própria Emater, a completa desburocratização desse sistema vai potencializar com que todo e qualquer produtor, e isso para nós é fundamental, participe do programa. É importante também com que o nosso produtor, o pequeno produtor, em alguns locais, tenha acesso a preços melhores. Daí a importância da Bolsa. São 150 praticamente empregados envolvidos na questão da classificação, né, que a Emater disponibiliza, e toda aí uma estrutura, né, da Emater que está presente em praticamente todos, 99% dos municípios gaúchos, né. Mesmo não tendo o posto da classificação, nós temos lá um escritório da Emater que poderá fazer esse processo, né, de conversa, de conscientização junto aos agricultores, né, para depois encaminhar para a corretora Banrisul os agricultores interessados. E nós vamos agora ao quadro Vida Animal. Hoje o Dr. Edson Salomão fala sobre uma incrível raça de cães, o pastor alemão. Em sua origem era utilizado como cão de pastoreio de rebanhos e atualmente é mais usado como cão de guarda e também de companhia. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Proteção e fidelidade, vocês encontram nessa raça. É uma raça fantástica, é uma raça que foi desenvolvida para o pastoreio e depois foram aprimorando para outras atividades. Na Primeira Guerra Mundial, essa raça foi usada como sentinela e prestou grande serviço. Até por ser uma raça de origem alemã, naquela época eles mudaram o nome, só chamavam de pastor lobo de tal lugar, porque não queriam associar aos nazistas. Mas é uma raça que não cai de moda. É uma raça que há muitos anos passa o tempo e sempre quem tem pastor alemão vai continuar criando pastor alemão devido à fidelidade, devido à obediência e não ser um cão assassino, um cão maldoso. É um cão de guarda, é um cão que se a pessoa quiser que ele tenha um convívio com várias outras pessoas, é só acostumar desde pequeno conviver com as pessoas que estão no pátio ou com visitas. Mas é uma raça fiel, protetora, ela protege o dono. Então, se vocês notarem cena de cães pastor alemão atacando, é porque ele está fazendo a missão dele. Então, é chamado também de capa preta devido a essa capa preta que ele tem no corpo, né, aqui nas costas, e também é chamado de cão policial. Policial porque ele é um cão utilizado para várias atividades na polícia, para farejar drogas, para proteção dos policiais, para resgate, é um cão de guia também e um cão que usam muito também para procurar sobreviventes em grandes tragédias. Então essa raça tem um olfato muito
apurado e serve para isso também. Então é uma raça que com o passar do tempo não cai de moda nunca. E uma característica é que os criadores dessa raça, eles têm entre si uma grande comunidade, independente de classe social. Quem é criador de pastor é amigo. Na hora que está numa exposição, tem médico, tem advogado, tem pedreiro, tem qualquer tipo de profissão, todos com o mesmo objetivo de confraternização e o aprimoramento da raça. Então, quem está na dúvida em escolher uma raça, é essa raça aqui, sem dúvida, que eu aconselho. Também uma coisa importante, que ela é uma raça que requer espaço, não pode ser criada em apartamento. E por ser muito inteligente, é uma raça que a gente tem que sempre tentar ensinar truques e fazer desenvolver a sua inteligência. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar divulgando para os meus amigos que gostam de cães essa maravilhosa raça, que é a raça pastor alemã. Uma boa tarde a vocês e até a próxima. Muito obrigado, doutor Edson Salomão. Realmente muito bacana aí a questão dos cães. E cerca de 1.000 casas foram danificadas em função da forte chuva e da queda de granizo do fim da noite de ontem no Rio Grande do Sul. Os casos mais graves foram registrados em Novo Hamburgo e em São Leopoldo. A Prefeitura de São Leopoldo, inclusive, não descarta a possibilidade de se montar um espaço para abrigar as famílias atingidas. Conforme a Defesa Civil de Novo Hamburgo, 413 casas já haviam sido atendidas até o começo desta sexta-feira. Santo Afonso, Industrial e Liberdade foram os bairros mais afetados na cidade. Em São Leopoldo, a Defesa Civil ainda não fez contagem oficial de quantas residências foram destelhadas, mas estima que o número passe de 500. Em Rolante, no Vale do Paranhana, passam de 100 as casas danificadas, conforme informações dos bombeiros. E nós vamos conferir agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul com tempo encoberto e chuvoso, mínima de 16 e máxima de 20 graus. Para sábado, a instabilidade aumenta, as temperaturas variam entre 15 e 21 graus. No domingo, o tempo instável permanece, mínima de 18 e máxima de 22 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta sexta-feira. Chuvas moderadas na região central e fortes na região metropolitana e Serra Gaúcha. Nas demais áreas, muita nebulosidade. Já as temperaturas permanecem amenas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 21 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 24. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. E em Santa Maria, na região central, 20. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus. E em instantes aqui no NT Sul, nós vamos tratar do roubo de veículos no Rio Grande do Sul. É uma verdadeira epidemia. Foram mais de 17 mil veículos roubados só no primeiro semestre do ano. Mas por que números tão elevados? E há semelhança entre os casos. Exatamente no modelo do meu carro, por exemplo, a gente tem uma colega de trabalho que também teve carro levado e encontrado também na manhã seguinte nas mesmas condições. Sem as 4 rodas, sem o step, o dela ainda levava a bateria e o macaco. Movimento Independente em Cachoeira do Sul quer salário dos vereadores em R$ 788. São mais de 2.000 compartilhamentos da petição nas redes sociais e aproximadamente 3.000 assinaturas no abaixo-assinado. O uso de extintor de incêndio em automóveis não é mais obrigatório. Decisão do CONTRAN ocorre 2 semanas antes de esgotar o prazo para que se tornasse obrigatório o extintor ABC. E ainda, ex-prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, é condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver R$ 27 mil aos cofres públicos. O NT Sul volta já.
Em média, a cada 35 minutos, 3 carros são roubados ou furtados no Rio Grande do Sul, segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Foram mais de 17 mil veículos só no primeiro semestre do ano. Desde o início da crise e parcelamento de salários dos servidores gaúchos, que resultou em paralisação ou operação padrão, inclusive das polícias, aumentou em torno de 20% os roubos e furtos de veículos no estado. E o destino de grande parte desses veículos são desmanches irregulares, que no estado são em torno de 1.500, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O Rio Grande do Sul possui 497 municípios, mas 81% dos casos de furtos e roubos de veículos se concentram em apenas 20 cidades gaúchas. Cachoeira do Sul é uma delas. Somente neste primeiro semestre foram 109 ocorrências e no segundo semestre, novos casos continuam acontecendo. Domingo, 13 de setembro, em Cachoeira do Sul, mais um roubo de veículo. A personagem com quem eu vou conversar agora eu vou chamar de Maria, para não identificá-la. Ela teve a casa invadida e o carro roubado da garagem. Maria, o que aconteceu com o teu veículo? O que aconteceu depois disso? Eles entraram na minha casa, então, logo, bem exatamente na hora do almoço. Nós não estávamos em casa, havíamos saído para almoçar. Entraram pelos fundos, arrombaram a porta dos fundos, levaram alguns pertences e levaram o carro pela porta da frente. O que houve com o carro? De que maneira ele foi encontrado e quanto tempo depois? Então, nós não temos uma data, um horário preciso, né, que esse carro foi levado, mas ele foi no domingo e ele foi encontrado na segunda, bem cedo. Deve ter sido em torno de 8 horas. Como estava o carro? Eles tiraram as 4 rodas e o estepe. E usaram um pó químico em toda a parte interna do carro e a parte externa. Tu me disseste que tem mais pessoas conhecidas tuas que também tiveram veículo roubado e foi encontrado nas mesmas condições. Exatamente no modelo do meu carro, por exemplo, a gente tem uma colega de trabalho que também teve carro levado e encontrado também na manhã seguinte nas mesmas condições. Sem as 4 rodas, sem o estepe, o dela ainda levava a bateria e o macaco. A polícia deu algum retorno para vocês depois de então? Ainda não. Nós sabemos que provavelmente esteja acontecendo uma investigação, mas nós não temos um retorno ainda. 20 de agosto foi o prazo limite para a regularização dos desmanches no estado. Essa foi a fórmula encontrada pelo governo para tentar reduzir e coibir o roubo e furto de veículos e o comércio ilegal de peças resultante desses crimes. Existem órgãos, né? Foi realizado uma série de leis e de decretos onde amparam tanto órgãos como a Polícia Civil, Polícia Militar, a efetivar uma fiscalização maior. Acredito eu que vai haver, com o passar do tempo, uma segurança maior, tanto do usuário de veículos, como também da comunidade, com relação assim, a não haver tanto roubo como está havendo hoje. O que a gente prega assim, da pessoa desconfiar no momento que compra alguma peça, né? Não compre se é duvidosa, evite de comprar uma peça, porque daqui um pouco a própria pessoa está sendo lesada. Então ninguém gostaria de ter seu veículo roubado, sua moto roubada. Então evite, duvide da peça se não vem, não tem uma origem. Não compre, porque no momento que não houver comprador, não vai ter quem roube. Então, é um chamamento que a gente faz também à comunidade de estar fiscalizando juntamente com a implantação dos CDVs, né? Porque essa lei da implantação dos CDVs precisa do engajamento da comunidade em geral, né? De estar olhando, vendo o que está acontecendo ao seu redor também. Ricardo é proprietário de um dos 3 desmanches credenciados junto ao Detran RS em Cachoeira do Sul. Ele explica que em agosto de 2016 vence o prazo para as adequações exigidas pela legislação aos centros de desmanches de veículos. Aí sim, com o início de uma fiscalização mais efetiva, o círculo vicioso dos roubos de carros e o comércio ilegal de peças reduzirá significativamente. Logo vai haver uma efetivação, porque as leis estão amparando hoje todo esse poder de polícia maior, né, sobre a origem das peças.
Então, com certeza, assim, dentro em breve, a comunidade vai ter uma maior segurança e automaticamente uma redução maior de furto de veículos. Atualmente, a fiscalização depende mais da consciência de cada cidadão em buscar empresas legalmente constituídas para negociações. O secretário de Indústria e Comércio de Cachoeira do Sul, Leandro Fortes, afirma que o poder de polícia do município é limitado. A secretaria tem muito a ver com a questão dos alvarás de funcionamento, certo? Então, os desmanches que não estão credenciados junto ao Detran, hoje eles não podem mais operar com venda de peças de veículo. A secretaria não tem como saber quem está operando irregularmente ou não? A secretaria, no momento, ela não tem como ter esses dados. Por quê? Existem desmanches em questão de ferros velhos, que a gente chama aí, que o pessoal já operava legalizado com seus alvarás de funcionamento. Hoje, eles podem continuar trabalhando, menos com peças de veículos. Então, a partir de uma fiscalização, até em conjunto com os outros órgãos envolvidos, a gente pode ter um levantamento e continuar fazendo um trabalho com um controle mais intenso sobre aqueles que estão legalizados. Só fazendo uma correção, dissemos na reportagem que o nome do secretário de Indústria e Comércio de Cachoeira do Sul era Leandro Fortes, mas é o secretário André Fortes. Aliás, esse assunto está dando muito o que falar, não é? E certamente a sociedade precisa de mais segurança. Cabe ao poder público, às polícias, montarem uma força-tarefa para que possa se coibir também desmanches que não estejam regularizados junto ao Detran. E outro assunto que está rendendo muito é a questão do uso de extintor de incêndio em automóveis, que passa a ser optativo no Brasil. A decisão foi tomada por unanimidade pelos membros do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, durante reunião ontem, ou seja, 2 semanas antes de esgotar o prazo para que se tornasse obrigatório o extintor ABC. A partir de agora, o equipamento será obrigatório apenas aos veículos utilizados comercialmente para transporte de passageiros, como caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos e gasosos. Os agentes de trânsito deverão fiscalizar os extintores nos veículos em que seu uso é obrigatório. A punição para quem não estiver com o extintor ou estiver com a validade vencida é de multa de R$ 127,69, além de 5 pontos na carteira de habilitação. A obrigatoriedade do uso do equipamento foi estabelecida no Brasil em 1968, mas passou a vigorar apenas em 1970. E a população está indignada quanto a essa decisão, depois que muitas pessoas compraram o extintor. Se extingue, portanto, a obrigatoriedade do extintor nos carros, nos veículos de passeio. E desde que nós publicamos essa informação no nosso site ontem, o novotempo.com/NTSul, o assunto começou a repercutir nas nossas redes sociais, recebemos muitos comentários e vamos compartilhar alguns posicionamentos, opiniões de telespectadores da TV Novo Tempo do NTSul. A Ana Cristina Silveira diz aqui o seguinte: será que não vão devolver o dinheiro gasto com o extintor? Piada é pouco, só queria saber o nome de quem ganhou com isso. Palhaçada, classificou ela. A Aline Teixeira também deixou a sua opinião, diz aqui: projeto de palhaço para o povo. Encheram os bolsos e agora não é mais obrigatório. A Aline Beck também, classificando como uma verdadeira palhaçada, fazem o que querem com a população. O Paulo Correia dizendo aqui que há poucos anos também era obrigatório uma maleta de primeiro socorro, de primeiros socorros com as motocicletas. Mas foi só os motociclistas comprarem e aí terminou a lei. Pois é, fica uma questão para avaliar. Se você quiser, pode deixar também o seu comentário em nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, o facebook.com/TV Cachoeira. Aliás, recebemos diariamente aqui fotos, informações, reclamações de questões que não estão andando como deveriam na cidade, e você pode deixar também a sua opinião, a sua mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Segunda-feira tem mais comentários, mais opiniões aqui no NTSul. E o controle das contas públicas, como prioridade do governo federal, impõe limites para as negociações com diferentes categorias de funcionários da União. Além de servidores das universidades e do INSS, os trabalhadores dos Correios pararam as atividades ontem. Os funcionários dos Correios pedem a reposição da inflação de 9%, mais aumento real de 10%. Eles também querem realização de concurso público e melhorias nas condições de trabalho. Segundo o sindicato, 60% dos servidores no Rio Grande do Sul aderiram à greve.
A direção dos Correios diz que 94% dos funcionários estão trabalhando. As agências estão abertas e os serviços disponíveis. Funcionários e direção concordam que o serviço mais prejudicado é o de entrega interestadual com hora marcada. O sindicato avalia que 90% das entregas que vêm de São Paulo não estão chegando ao Rio Grande do Sul. Inclusive tem alguns tipos de faturas que se pode pagar por fora, né, pela internet ou até com o número do CPF. Não tem carteiro, falta gente. Então hoje está faltando mais, de repente vai atrasar um pouco mais, mas é porque a gente não quer que o ano inteiro atrase. A greve dos servidores da URGS já dura mais de 100 dias. Alguns protocolos, secretarias e bibliotecas não estão funcionando. 4 dos 6 restaurantes universitários estão fechados. Funcionários da Superintendência Regional do Trabalho também seguem a greve que já dura 46 dias. Serviços como a emissão da carteira de trabalho, acesso ao seguro-desemprego e homologação de contratos não estão sendo realizados. No INSS, os funcionários seguem paralisados. Os médicos peritos estão garantindo os 30% de atendimento previstos em lei. E o ex-prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver cerca de R$27 mil aos cofres públicos. No apontamento feito pelo TCE, Gnatti teria feito pagamentos de adicionais de insalubridade a profissionais da área da saúde de forma irregular, isso no período de 2009 a 2012, o que resultou na condenação. O ex-prefeito afirmou que os valores já vinham sendo pagos desde o ano de 94 e ele continuou pagando da mesma maneira. Gnatti informou ainda que entrou com pedido ao prefeito municipal e foi aberto um processo administrativo contra os 4 funcionários, que são 3 médicos e uma dentista, para que os valores sejam rateados entre os servidores e devolvidos aos cofres públicos. E o movimento independente, liderado pelo professor de Educação Física Jorge Maia e pelo microempresário João Orlando, quer baixar os salários dos vereadores de Cachoeira do Sul para R$ 788 e vem tomando proporções na cidade. Já são mais de 2.000 compartilhamentos da petição nas redes sociais e aproximadamente 3.000 assinaturas no abaixo-assinado, que está percorrendo escolas, comércios e a população em geral. O NT Sul recebe Jorge Maia e João Orlando para saber mais sobre esse assunto que vem ganhando popularidade entre os cachoeirenses. Nós trazemos aqui no NT Sul de hoje um assunto que vem causando polêmica aqui em Cachoeira do Sul. Eu quero apresentar a vocês o Jorge Maia e o João Orlando, que são 2 pessoas que estão propondo uma nova modalidade com relação ao salário dos vereadores aqui em Cachoeira do Sul. Jorge, como é que começou isso aí? Começou dentro da internet, começou a partir daqueles movimentos que aconteceram no Paraná, e eu comecei a me interessar por isso, mas bem antes disso, quando eu fui candidato em 2004, uma das minhas plataformas era, inclusive, trabalhar gratuitamente. Eu pregava isso na minha campanha. E desde lá, minha cabeça continua sendo que Cachoeira do Sul, pela forma que o vereador trabalha e pela forma com que é feito dentro do tempo de trabalho deles, penso eu que poderia ser de uma maneira mais cidadã, mais dedicada à comunidade, porque todos eles mantêm os seus empregos. Então, eles têm um sustento já, antes de ser vereadores, já tinham sustento. Aí eu comecei a ver que o interesse maior agora, ultimamente, tem sido objetivado pelo salário, pela remuneração do vereador. Nós vivemos numa cidade pobre, de baixa renda. A maioria das pessoas trabalham com um piso de comércio, trabalhando 40 horas. Muitas delas trabalham em locais que sequer têm hora extras. A maioria trabalha com banco de horas. E essa indignação de ver uma pessoa que praticamente trabalha 4 horas por mês e percebe 4 vezes mais que um desse pessoal que trabalha no comércio, nos levou a buscar uma mudança, uma cidadania, para que consigamos que um vereador não seja um profissional da política, que seja um cidadão que tenha o seu emprego, que tenha a sua profissão e que use o legislativo
para legislar e fiscalizar e servir a sociedade, não um profissional da política. Que isso, no momento atual de corrupção, vem indignando a todos os cidadãos. Isso nos ajudando de uma maneira muito especial a conseguir a adesão e as assinaturas que nós necessitamos para encaminhar esse projeto legislativo cachoeirense. Alguns dias atrás eu fiz uma matéria no quadro O que você acha? E nós vamos nesse momento reprisar para que você tenha uma ideia, mesmo que os valores sejam diferentes, do que esses dois cidadãos estão propondo aqui para a Cachoeira do Sul. O que você acha? Hoje eu estou aqui na Câmara Municipal de Cachoeira do Sul e eu quero perguntar para você, você sabe quanto ganha um vereador aqui em Cachoeira do Sul? R$ 4.210. Se nós multiplicarmos esse valor por 12, chegamos à quantia de R$ 50.520 por ano. Mas você, como é bom de matemática, já sabe que cada vereador, ao final do mandato de 4 anos, custa para os cofres públicos aproximadamente R$ 202 mil. O que você acha? Quanto custariam os 15 vereadores de Cachoeira do Sul ao final do mandato? Esta conta é mais difícil, será que eu consigo? R$3.031.200. Esse é o valor que custam os 15 vereadores aqui para a Prefeitura Municipal e para a Câmara Municipal de Cachoeira do Sul. Mas um caso interessante aconteceu no município vizinho, aqui em Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. Os vereadores iriam aprovar um aumento dos seus subsídios de R$ 3.750 para aproximadamente R$ 7.500. Mas a população foi à Câmara, reivindicou. E o que aconteceu? O inacreditável. Os vereadores acabaram votando um salário de R$ 970. Se nós aplicássemos esse mesmo desconto para os vereadores aqui de Cachoeira do Sul, sabe o que poderia acontecer? Uma economia de aproximadamente R$ 1.700.000 ao longo de 4 anos, ou seja, no período de um mandato. Com isso, a Prefeitura poderia adquirir 10 ambulâncias, no valor de R$ 170 mil cada uma, ou construir 10 postos de saúde, com o mesmo valor. E nós queremos saber o que você acha, até porque anda rolando nas redes sociais um manifesto pedindo que o salário do vereador cachoeirense seja baixado de aproximadamente R$ 4.210 para R$ 788, que é o valor de um salário mínimo, e nós queremos saber qual a sua opinião. O que você acha? Como vocês puderam ver, numa economia de R$ 2.400.000, muita coisa dá para se fazer. Vocês estão propondo, né, colocando aí, principalmente a divulgação muito forte em redes sociais, que o salário do vereador cachoeirense seja algo em torno de R$ 788, ou seja, um salário mínimo. Jorge, esse é um valor justo para um legislador aqui de Cachoeira? Olha, eu acho que mais do que justo, né? O que o vereador está ganhando com 788 seria um auxílio para deslocamentos dele, que ele tem de ir e voltar, porque o dinheiro do vereador não é para fazer clientelismo, assistencialismo e essas coisas mais. O fato do vereador não ter a exclusividade de dedicar todo o seu tempo, né, em prol daquele projeto que ele desenvolveu para a vida política dele, isso não faz com que ele tenha uma qualidade inferior? Eu acredito que no momento que nós consigamos determinar um valor de um salário mínimo para uma pessoa exercer o cargo de legislador, esse cargo vai passar a ser uma situação honrosa. Ele vai acreditar que legislar e fiscalizar é uma benesse que está sendo concedida a ele, para ele manter a atividade profissional dele. Ele é um pedreiro, vai continuar pedreiro. Ele é um taxista, vai continuar taxista. É um empresário, vai continuar empresário.
E outra coisa que eu vejo com muita importância, no momento que estabelecermos um nível de salário praticamente equivalente a que dê a subsistência das necessidades básicas para ele ir ao Legislativo, isso vai propiciar que mais pessoas que acreditam que a política e o direito ao Legislativo é um direito, ele está sendo beneficiado em legislar, ele está sendo honrado com o mandato, ele vai acreditar que está ali é para servir a comunidade e não se servir da comunidade. É isso que nós entendemos. As pessoas que quiserem aderir, né, colaborar com vocês nessa campanha que vocês vêm desenvolvendo. Nós abrimos a adesão, pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, por e-mail, a gente tem listas, né, tá botando à disposição de colaboradores, empresas, empresários, trabalhadores, qualquer pessoa pode aderir ao nosso movimento, que será bem-vinda. Nós somos apenas cidadãos que estamos tentando melhorar a política. E eu cito sempre como exemplo o nosso grande líder que teve, nobre vereador, Nicolau Barbosa, que com seu fuquinho carregava tudo que é coisa para ajudar a comunidade, não ganhava R$1. Ele, através do seu trabalho, construiu a liga onde hoje está a Secretaria de Saúde, com todas as doações e não usou nenhum tostão, mas a comunidade ajudava ele, por ser um grande vereador. E era a pessoa não remunerada, mas era o idealista. E esse que nós queremos recuperar. Qual que é o objetivo de assinaturas, de adesões que vocês têm? Nós objetivamos chegar a 4.000 assinaturas. Hoje nós estamos na faixa de 1.500. E queremos agradecer essas pessoas, indignadas como nós, que estão nos possibilitando e facilitando esse trabalho. Nós temos diversas pessoas, diversos amigos que estão nos ajudando, todos eles sem nenhum interesse político partidário. São cidadãos indignados que pegam a lista e vão para a rua. Nós pretendemos, até o dia 15, mais ou menos, né, João, recolher todas as listas e, se possível, a partir daí, já com um número suficiente de assinaturas, ingressar com o projeto e convidar a população, inclusive no dia da entrega, estar junto com a gente. Então, hoje o cidadão tem um espaço maior dentro da política. Por isso que a gente também está numa questão de educação, ensinando isso. Eu ensino isso aos meus alunos através deste projeto também. Muito obrigado, e a população, a gente conta com todos que quiserem aderir ao nosso trabalho, que entrem em contato com a gente. Tá certo, você pode ver aí no nosso GC os contatos, tanto de e-mail quanto de telefone, para você que quer participar, que quer aderir a essa campanha de redução dos salários dos vereadores aqui de Cachoeira do Sul. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado, João. E está aberta, portanto, aí a discussão. E com o anúncio de que Cachoeira do Sul estaria incluída no traçado da Ferrovia Norte-Sul, a cidade mostra todo o seu potencial para se tornar um polo logístico, já que a hidrovia também poderá ser uma realidade. O vereador do PMDB, Marcelo Figueiró, esteve visitando o estúdio do NT Sul e nós aproveitamos para saber como andam as tratativas com o governo do estado e também com o governo federal para viabilizar a expansão desse polo que vai trazer um grande desenvolvimento aqui para a nossa cidade, para a região. E daqui a pouquinho também ele fala sobre a polêmica do salário dos vereadores. Veja. Para você que acompanha o NT Sul diariamente, nós estamos recebendo no estúdio a presença do vereador do PMDB, Marcelo Figueiró. Vereador, quero te agradecer por atender o nosso convite e a gente aí tem um espaço para falar das novidades da política nesses últimos dias. Muito obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui na NT Sul, né? Eu sempre digo, vocês qualificaram muito o nosso sistema de comunicação, nós não tínhamos televisão, fazia anos que Cachoeira tentava ter esse espaço e vocês conseguiram colocar aqui em Cachoeira, está sendo muito bem visto, as pessoas gostam, comentam, falam, né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá certo, a gente que agradece. Vereador, o senhor tem sido um trabalhador árduo na questão do desenvolvimento, principalmente ferroviário, hidroviário e do aeroporto. Como é que está esse polo logístico aqui para a Cachoeira do Sul? Na verdade, a gente começou a trabalhar a questão do polo logístico porque ano passado nós organizamos um processo na cidade que foi o Conselho da Cidade, onde a gente reuniu as
principais entidades, organizações da cidade, todas as universidades, sindicatos, associações empresariais, enfim, para definir alguns pontos que seriam fundamentais para o desenvolvimento de Cachoeira. Tá? Foram definidos 12 pontos, e desses 12 pontos, 7 tinham a ver com a questão logística. Então ali nós conseguimos identificar que para as lideranças de Cachoeira, a questão logística é fundamental. Passado o ano, eu estava de presidente ano passado, organizei todo esse processo. Passado para esse ano, o que nós fizemos? Eu formei uma frente parlamentar para conseguir estudar melhor a questão logística de Cachoeira e auxiliar naquilo que fosse possível. E a gente fez diversas ações desde o início do ano. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar pelo Polo Logístico, o vereador Vinícius Cornelli é o secretário, e é composto ainda por mais 4 vereadores. Nós estamos trabalhando em várias áreas, né? A RS do 403, que é a estrada que nos liga a Rio Pardo, uma estrada que tem, faz 20 anos que Cachoeira espera para ela ser concluída. A cada governo que passa, governo estadual que passa, vai lá e coloca uma pedrinha, né? E a gente fica esperando. E é uma estrada importante por vários motivos. Ela desafoga a 290, porque ela hoje, nós temos a Granol ali na beira dela, e é uma forma dos caminhões da Granol, tanto os que vêm quanto os que vão, né? Conseguirem ocupar uma estrada diferenciada para não precisar pegar a 290, passar para a Ponte do Fandango, desgastar mais ainda a Ponte do Fandango. Então, nós tivemos uma reunião da frente com o secretário de Transportes, Pedro Westphalen, e com o presidente da Assembleia Legislativa, que foi quem gerenciou a reunião, e conseguimos colocar a estrada entre as 3 prioridades de estrada do governo do estado para esse mandato. Então, eu acredito muito que durante o governo Sartori vai ser concluída a 403. Nós também estamos trabalhando a questão do porto, né, da hidrovia do Jacuí. Só que a visão que a gente tem é que não adianta tu ter a hidrovia se tu não tiver um local para fazer o escoamento das cargas, um porto efetivamente para se colocar o material que vai ser enviado para outros locais, né? Então, de que forma nós estamos trabalhando o porto? Através da área do distrito do porto. Também trabalhamos no aeroporto, tive reunião com o ministro Eliseu Padilha para discutir a ampliação do aeroporto, né, no aeroporto de Cachoeira. Então, enfim, estamos... Todas as pontas de Cachoeira onde tem alguma questão logística, nós estamos trabalhando. O próprio 290, uma das nossas prioridades é a duplicação da 290. Acabaram com os pedágios, mas esqueceram que os buracos se criam. Tivemos audiências públicas em relação a isso. Enfim, estamos trabalhando em tudo que tem a ver com a logística de Cachoeira, porque a questão da logística é algo que Cachoeira tem que aproveitar. São poucas as estradas que têm 2 estradas como a 290 e a 287, a 403, hidrovia, possibilidade de ferrovia e possibilidade de ter um aeroporto adequado. Quer dizer, a nossa vocação é a logística, nós temos que aproveitar melhor isso. Nós estamos conversando aqui no NT Sul com o vereador do PMDB, Marcelo Figueiró, e no próximo bloco nós voltamos para falar de eleições de 2016. Ok, obrigado, João. Depois do intervalo, João Paulo continua, portanto, a conversa com o vereador Marcelo Figueiró e trata dessa polêmica da redução dos salários. O projeto de iniciativa popular deve ser apresentado no próximo mês na Câmara da cidade. E ainda, cerca de 60 pessoas participaram da 2ª Conferência Municipal de Política para Mulheres em Cachoeira do Sul. Nós vamos conversar com a coordenadora do Coletivo Feminino Plural e cientista política, Télia Negrão. Nós já voltamos, fique conosco.
O NT Sul já está de volta e a gente continua com o vereador do PMDB de Cachoeira do Sul, Marcelo Figueiró, que fala agora a sua opinião sobre o manifesto que visa baixar o salário dos vereadores de Cachoeira para R$ 788. Ele fala também como o PMDB vem se preparando para as eleições de 2016 na cidade. Nós voltamos aqui no NT Sul com o vereador Marcelo Figueiró e eu quero te fazer uma pergunta, vereador. Há um manifesto aqui na cidade com relação ao salário dos vereadores. A gente sabe que quando se fala em crise, todas as pontas acabam vindo à tona, né? Principalmente quando envolve o setor público, né? Um dos mais afetados ultimamente aqui no Rio Grande do Sul por consequência da grave crise financeira que o Estado vive. Eu queria saber a sua opinião, já que algumas pessoas aí, principalmente nas redes sociais, fazem uma petição solicitando que seja baixado, né, o salário dos vereadores aqui de Cachoeira do Sul para R$ 788. Eu queria saber a sua opinião. É meio complicado, é sempre complicado falar nesse tema, porque a gente parece que vai ser beneficiado direto, né? A primeira coisa que eu quero dizer é que não é para não seria para esse mandato, seria para o próximo. Caso isso viesse a acontecer. Mas eu, sinceramente, eu acho isso complicado. Por que que é complicado? Não sei nem se eu votar na Câmara no próximo mandato ou não. Por que que é complicado? O trabalho da Câmara, querendo ou não, é um trabalho técnico de fiscalização que tu tem que ter o tempo necessário para poder fazer a fiscalização que deve fazer, né? Não é um trabalho, tu imagina tu conseguir um advogado de qualidade, uma pessoa de qualidade que vai dedicar o seu tempo por um custo mais baixo, né? Só para se ter uma ideia, na primeira sessão do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou R$ 2 milhões. 2 milhões de reais. Tá? Tu imagina fazer com que uma pessoa aprove 2 milhões de reais sem ter nenhum tipo de... sem poder cobrar nenhuma responsabilidade dela porque o trabalho é voluntário, por exemplo. Tá? Isso é muito complicado. Tá? Agora há pouco, fiquei na Câmara lá com um texto de uma área que ia ser liberada para uma empresa. Acho que fiquei um mês estudando aquele texto, estudando a área, tentando falar com as pessoas que iam ganhar a área, né? Iam ganhar a área da prefeitura. Acabou que houve um entendimento da própria prefeitura que aquele texto tinha que ser retirado. Eles retiraram. Tá? Se tu tem uma Câmara de Vereadores desqualificada, o que acontece? Aquele texto é aprovado na hora. Tá? E daí tudo bem, daí tu economizou ali com os vereadores um X valor, certo? Mas, em compensação, tu entregou uma área para uma empresa que não ia executar o trabalho, entendeu? Esse assunto não é manifestado principalmente porque, para grande parcela da população, o assunto político é um assunto desinteressante e isso causa nas pessoas um certo desconhecimento. Porque talvez, vereador, se a população, na sua maioria, acompanhasse mais política, vivesse mais a política, talvez não chegasse ao ponto de pedir que um vereador ganhasse um salário mínimo? Com certeza, a população tem que cobrar mais do trabalho do vereador. Tem que cobrar mais da cabeça dela própria para que os vereadores sejam qualificados. Tem que ter a convicção na hora de colocar o voto que aquele investimento que ele está fazendo do salário do vereador, o salário que o vereador ganha hoje, que já é um dos mais baixos, o salário de Cachoeira, do vereador de Cachoeira, é um dos mais baixos em relação às câmaras de vereadores de cidades do mesmo porte. Né? Para te ter uma ideia, aqui em Santa Cruz tu ganha o dobro do que tu ganha em Cachoeira, tem muito mais assessores, Santa Maria é a mesma coisa, se tu pegar as cidades, mas Santa Maria e Santa Cruz são cidades com potencial financeiro maior, bom, então tu pega uma outra cidade, tu pega Taquari, tu pega, enfim, cidades que são menores que nós às vezes até, e o salário é maior. Então nosso salário é super condizente, né? Mas tu tem razão nisso. As pessoas não participam do processo político, né? E o vereador sofre dois outros problemas. Tá? Primeiro, na eleição, tu elege 15 vereadores e tu tem concorrendo 200. Esses 200 tiveram, esses 100 e
1985 tiveram votos. Muitas vezes as pessoas votam em quem não elegeu. Tu sabe, quando tu vota uma pessoa que tu não elege, automaticamente já fica com um certo ranço em relação àquela casa, né? Segundo, é que o desgaste político, o que a gente vê acontecer em Brasília hoje, né, o escândalo nacional, mensalão, petrolão, cada dia uma barbaridade acontecendo, porque Brasília é um país à parte, algo fora do Brasil, isso acaba desembocando no órgão político que tu tem mais acesso, que é o vereador. Então a gente acaba pagando pelo que está acontecendo de barbaridade lá em Brasília. E não é, o vereador tu vê todo dia. O vereador, tu consegue acompanhar a vida dele. Não me lembro de um problema que tenha tido com um vereador aqui em Cachoeira nos últimos 15 anos. Entendeu? Então, a gente acaba pagando por algo que a gente não fez. Está mais acessível à população. Com certeza. Só que a gente também tem que conscientizar mais a população. Tem que explicar o que a gente está fazendo. Tá certo. Eu queria te agradecer, vereador, por atender o nosso convite e já deixar um convite pronto para dentro de alguns dias aí voltar aqui para falar de eleições 2016. Estamos chegando aí próximo de um período eleitoral, com certeza o PMDB vem forte para o ano que vem, vai querer fazer bonito na eleição e a gente quer saber aí as novidades. Tá bom. Que o senhor, inclusive, foi eleito presidente do partido agora. Fui eleito presidente faz 2 semanas, né? Tô pegando, sabe que eu já fui presidente no PMDB, eu fui presidente da Juventude Estadual 2 vezes, fui presidente da Juventude Nacional, fui coordenador da região do partido. No PMDB eu já ocupei diversos espaços, nunca tinha sido presidente municipal. E é muito interessante, porque é uma dinâmica completamente diferente. Porque na estadual, na nacional, tu não tem o contato com a pessoa ali que vai te cobrar direto. Né? Tu não tem que buscar um militante direto. É tudo na base do telefone, fala com a liderança mobiliza para ti. E aqui não, aqui tu tem que... Isso está sendo muito legal, a gente está conseguindo passar a nossa experiência de lá para cá. Está funcionando bem, o PMDB vem forte para a eleição. Estamos com uma bela nominata de vereadores, não estamos divulgando ainda, não é o momento. Mas acredito que nós vamos poder compor a aliança que nós queremos compor do bloco de oposição muito fortemente para ganhar a eleição ano que vem. Então tá certo. Vereador, obrigado mais uma vez e sempre que tiver algum assunto que julgue ser relevante e importante, o NT Sul está sempre à sua disposição. Tá bom. A gente está à disposição. Muito obrigado, João. Tá certo. Eu volto com vocês, sair no estúdio. Perfeito. Obrigado, João Paulo. E na manhã de ontem, cerca de 60 mulheres participaram da 2ª Conferência Municipal de Política para Mulheres aqui em Cachoeira do Sul. A coordenadora do coletivo feminino Plural, cientista política e também jornalista Télia Negrão, contribuiu nos debates da conferência. A repórter Gabriela Belo conversou com a coordenadora. Vamos conferir. Télia, você acredita, que as políticas públicas elas asseguram que nós, mulheres, tenhamos autonomia? As políticas públicas criam os mecanismos para que as mulheres se afirmem enquanto sujeitas de direitos. A autonomia é um processo individual e coletivo de construção. Quando as mulheres têm possibilidades de ter acesso a determinados bens sociais, as mulheres tomam consciência da sua capacidade e da sua possibilidade de ser sujeitas a esses direitos. Então, elas caminham no sentido da autonomia. Então, essa autonomia não é dada, ela é construída. É possível atender os desejos solicitados na manhã de hoje? Acredito que todas as políticas que têm sido desenhadas no processo das conferências brasileiras, elas resultam de uma análise da realidade, de uma reflexão sobre essa realidade, portanto, elas são factíveis. O que nós necessitamos é que elas entrem no planejamento das políticas públicas e que elas sejam implementadas. Télia, como enfrentar o problema, que é hoje a violência contra a mulher? Eu acredito que existem 3 caminhos hoje. A primeira é da efetiva implementação da legislação existente com a implantação de redes de atendimento às mulheres. Ou seja, nós precisamos de centros de referência, delegacias da mulher, casas-abrigo, que defensoria, Ministério Público, juizado especializado, Patrulha Maria da Penha e que isso realmente funcione. Em segundo lugar, nós precisamos garantir a responsabilização dos agressores e dos assassinos. É
absolutamente inaceitável a continuidade da impunidade da violência contra as mulheres. A impunidade é que faz com que se mantenha a cultura machista na sociedade. Os homens cometem crimes e continuam soltos. Isso passa a ideia da naturalização. A mulher violentada, muitas vezes, ela perde a voz. Ela perde a voz e a sociedade acaba indo buscar a causa que levou à agressão ou assassinato como uma forma de justificar. Daí porque a outra linha de ação é do enfrentamento desse tema a partir das mudanças culturais. Nós precisamos construir, desconstruir a naturalização da violência contra as mulheres. Isso é inaceitável. Enquanto nós estivermos na sociedade, esse alto grau de legitimidade nessa violência, enquanto se aceitar essa violência como algo natural nas relações, nós não venceremos a violência contra as mulheres. É triste a gente ter que aceitar isso na nossa sociedade. Exatamente, daí porque hoje nós estamos empregando a necessidade dos homens virem participar da luta pelo fim da violência. Todas as vezes que um homem se declara contrário à violência contra as mulheres e fica ao lado de uma mulher que é vítima de violência, ele está dando um exemplo para que outros homens não cometam violências contra as mulheres. Nós tivemos durante a conferência aqui relatos de mulheres violentadas. E o que acontece? Geralmente ela consegue se separar, mas esse homem provavelmente vai encontrar um novo amor e vai casar novamente e talvez violentar a sua segunda esposa. Ele vai encontrar talvez uma nova vítima, né? Porque amor não combina com violência. A gente tem uma frase histórica que chama-se: quem ama não mata, não humilha e não maltrata. Na verdade, os homens, quando cometem violências contra suas companheiras, eles estão expressando uma construção cultural de gênero, segundo a qual, na sua cabeça, predomina a ideia de que ele pode violentar a mulher, ele pode bater na mulher, ele pode impor o seu desejo e a sua vontade. E nós temos que contrapor isso com uma outra ideia de cultura, de que homens e mulheres têm direitos iguais à sua autonomia, a viver uma vida plena. Portanto, nenhum homem tem o direito de violentar ou cometer um crime contra a mulher. Para finalizarmos, Télia, hoje o Estado do Rio Grande do Sul não tem dinheiro, para políticas públicas. Como trabalhar e continuar essa luta contra a violência da mulher sem verba, sem dinheiro? Nós que estamos lutando e exigimos o retorno da política, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Nós acreditamos que essa secretaria ela tem que ser reconstituída e tem que ter dinheiro para a política pública. Os governos não podem ter como primeira medida, quando entram em qualquer processo de crise, destruir políticas sociais, e em especial políticas para as mulheres. Então, os governos devem buscar os recursos e garantir essas políticas. Muito obrigada pelas suas informações, Télia. Obrigada mesmo por ter contribuído conosco. Obrigada. Obrigada. Daniel, voltamos com você no estúdio. Ok, obrigado, Gabriela. De fato, qualquer forma de violência certamente precisa ser coibida. O NT Sul desta sexta-feira fica por aqui. Nós voltamos segunda-feira, inclusive com o Darcy Vizan de volta à nossa bancada. E você pode assistir novamente as nossas reportagens no site novotempo.com/NTSul e também na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira. Ótimo fim de semana para você. Tchau! Foi ouvir